Olá, turma do quinto ano, aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está aqui com o nosso livro da unidade 3, que dentro do nosso primeiro capítulo a gente está falando sobre lutas, modalidades ocidentais e orientais. Foi colocado para vocês, explicando sobre as artes marciais. Dentre eles, a gente explicou um pouco, resumindo, várias modalidades que tem dentro das artes marciais: judô, karatê, jiu-jitsu, capoeira, dentro de várias outras modalidades. E hoje a gente vai entrar, na modalidade esportiva, que é o karatê. Como eu sou mestre dentro dessa arte marcial, eu vou falar um pouco, até mesmo com propriedade, sobre o conteúdo. A gente vai falar aqui, colocar aqui a imagem para vocês, tá ok? Dentro da visualização, a gente está vendo uma imagem de uma luta feminina, tá ok? E aqui, vendo uma competição, certo? Uma competição, acredito que seja fora, para vocês visualizarem como é que ocorre, como é que acontece essa modalidade esportiva que é o karatê. Como eu sou amante dessas artes marciais, como eu gosto muito dela, eu tenho um carinho enorme pelo karatê. E aqui a gente vai falar um pouco, da origem. E o karatê, a gente explica muito para os nossos alunos que o kara significa mãos vazias, O karatê significa mãos vazias. Kara de vazio, te significa mão. É uma luta de mãos vazias, sem armas, tá ok? O nome dado é a arte marcial japonesa, não é à toa, sua história está diretamente relacionada à impossibilidade de usar outros recursos que não sejam o próprio corpo durante um combate. Aí aqui a gente fala um pouco sobre a história do karatê, que começou no século XVIII, na ilha de Okinawa, no Japão. Naquela região, o uso de armas havia sido proibido. Para responder às possíveis saques e assaltos, as pessoas passaram a buscar técnicas de autodefesa e que usavam somente o próprio corpo. A impossibilidade de usar armas foi o principal motivo para que essa arte marcial recebesse o nome de karatê, que significa mãos vazias. Ao longo da história do karatê, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa, assim inúmeros estilos da arte japonesa. Entre os principais estilos de karatê estão o Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu e Wado-ryu. A minha, que eu sou federada, é da Shotokan, tá ok? Ainda que haja diferentes técnicas, o karatê busca essencialmente a disciplina do corpo e da mente, com o aperfeiçoamento do caráter dos seus praticantes. Então, a formação do caráter vem da disciplina, Vem do respeito ao próximo, o foco em objetivo que você quer. Então, assim, como karateca que eu sou, uma das qualidades que o karatê trouxe para mim foi o meu autocontrole emocional e também os meus princípios, E é um dos elementos que a gente tem, que é a formação de caráter. No início do século XX, o karatê passou a ser uma arte marcial mais difundida. Por volta de 1920, houve um incentivo para que ela fosse lecionada em universidades japonesas, o que ajudou na sua popularização. O karatê chegou ao Brasil, efetivamente, em 1956, quando o sensei Michizuki Harada Shotokan instalou seu primeiro dojo em São Paulo. Desde então, a arte marcial se desenvolveu rapidamente no país. Atualmente, há mais de 250 mil praticantes de karatê registrados no Brasil. E existem várias federações, certo? Desenvolvendo do karatê como esporte tradicionalmente, o karatê não é uma arte marcial de combate. Seu desenvolvimento foi baseado no
aprimoramento de técnicas de autodefesa. No entanto, no fim do século XX, passou a ser mais difundido o seu caráter competitivo. Há duas modalidades principais de karatê chamadas de kata e kumite. Elas são divididas da seguinte forma. Do kata, nesta modalidade, não há contato físico. 5 juízes atribuem pontos ao karateka de acordo com o seu desempenho, com base na execução correta e na velocidade dos movimentos. Há também apresentações em trios, certo? Em que deve ser observada a sincronia entre os membros da equipe. A competição nesta modalidade lembra o que acontece na ginástica artística. E no comitê, essa modalidade coloca dois karatecas em combate. As lutas duram de 2 a 5 minutos. Os pontos são atribuídos aos golpes deferidos, variando inclusive o valor da pontuação dependendo da área do corpo do adversário que foi atingida. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí vem sobre os combates de comitê. Levar à criação de regras para que os golpes de karatê não causem ferimentos graves entre seus praticantes. Então a luta ela tem as regras, né? Tem a regra lá que é para ser obedecida. A criação de regras do desenvolvimento do karatê como esporte levar a sua inclusão no programa dos Jogos Olímpicos. E aqui uma imagem, né, do karatê. Uma luta competitiva, lembrando que o karatê entra nas Olimpíadas, que seria agora em 2020, né? As Olimpíadas que não acontecem esse ano por conta da pandemia, que será no Japão, mas vai para 2021, possivelmente lá para junho de 2021 as Olimpíadas acontecem. E aí aqui é o objetivo que temos, né? Que é de somar os pontos, né? A luta, que aqui é o comitê, de somar os pontos do adversário. Numa luta masculina varia de 3 minutos e uma luta feminina de 2 minutos, entre as regras, certo? Dentro dessa competição existe Yoko, que é o Ippon, o Vazari, 2 pontos, e o Ippon, que é 3 pontos. Ippon. Isso aí eu estou falando algumas nomenclaturas japonesas que acontecem dentro do karatê, tá ok? Aqui outra imagem de uma luta feminina, certo? É uma luta que acontece também fora, possivelmente temos o Pan-Americano também do karatê, certo? Para acontecer as competições para chegar até as Olimpíadas. Então passa pelo Pan-Americano, passa para lutas mundiais, para fazer essas seletivas, para buscar os melhores para chegar até as Olimpíadas. E aqui existem técnicas que façam contato excessivo. Temos o ataque de chutes de braços e chute de pernas, né? Aí aqui nós temos uma imagem de competição. Temos também outra imagem aqui para vocês verem, certo? Aqui temos o kata em equipe, falando um pouco sobre a sincronia que tem uma luta imaginária, certo? E aí lembrando para vocês um pouco das faixas que temos do karatê. Existe faixa branca, amarela, verde, né? Amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Aí aqui, essa faixa azul é dentro da competição, que na competição tem a faixa azul e a faixa vermelha para diferenciar as duplas, né, das equipes adversárias. E aí aqui, vou colocar aqui para vocês, certo? Para vocês verem um pouco, temos a nossa atividade. A nossa atividade sobre o karatê, né? Que está na ficha da página 141, certo? Lá fala sobre o karatê, vocês vão falar um pouco, vão circular a modalidade que tem dentro do karatê, o karatê surgiu em qual país
e quais são os principais golpes do karatê. Aí aqui eu trouxe para vocês verem, como sou mestre em artes marciais do karatê, eu trouxe para vocês verem o kimono, certo? Esse aqui é o kimono, ele está até um pouquinho esquecido lá em casa. Aqui, vou colocar aqui para vocês verem como é o meu kimono. Vou só colocar aqui, que é a minha calça. Bota aqui um pouco para vocês. Aqui, a calça do kimono, certo? Que é a blusa do kimono, para vocês visualizarem. E aí a faixa, como é que amarra uma faixa, né? Essa é a nossa primeira aula que a gente dá para os nossos alunos das artes marciais. Que é a minha faixa preta, certo? Galera, tá um tempão que eu não uso. Mas vamos lá aqui. Aqui é a minha faixa. A gente inicia por um iniciante. Como amarra a faixa? A gente enrola aqui, certo? Colocando aqui, para vocês visualizarem, aqui da faixa, certo? Igual aqui, né, ó. Colocou por dentro. E aqui, como a nossa aula é sobre o karatê, sobre artes marciais, é sobre a minha arte que eu estou falando, então, por isso que eu trouxe o kimono para vocês visualizarem como uma maraguapense, representante e amante da arte marcial, terceiro lugar em campeonato brasileiro em Bahia, quando eu era menorzinha, de 1998, eu tinha 10 anos de idade. Já viajei para vários cantos do Brasil, fui para Minas, Bahia, Rio, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, representando o Maranguape e o Ceará, certo? E como faixa preta lá do karatê, existe o comprimento, certo? Que é o comprimento, que é o osso, certo? A gente comprimenta o juiz que está lá na competição, certo? Os outros juízes que são 4 árbitros locais dentro da quadra para iniciar a competição ou a competição imaginária, que é o kata. Dentro dos movimentos que tem do karatê, existem socos e chutes. Os socos, a gente pode falar um pouco sobre socos parados, como o izuki parado, ou soco andando, em movimentos. Temos também o chute maigeri, que é um chute frontal, certo? Maigeri. Tem o chute mawashigeri, que é semicircular, vai e volta. Tem vários outros chutes. O shirogeri, yokogeri, então tem todas essas movimentações. Temos também ataques e defesa. Movimentações também de, como é uma luta de defesa, pessoal, também temos uma luta imaginária que acontece em competição também. E aí aqui, falando um pouco para vocês sobre a minha modalidade, sobre artes marciais, e agora eu vou deixar para vocês a importância que tem para as crianças fazer uma modalidade dessa, que não é uma arte agressiva. Isso depende de quem vai repassar, o profissional que vai repassar para os seus alunos, porque nós somos espelhos para os alunos. Então é uma luta que realmente a gente trabalha um pouco a educação, a transformação, resgatar crianças de sair de algum meio para vir para um esporte. Então esse resgate, essa abordagem que temos dentro da nossa filosofia tem os princípios. Hoje eu falo com propriedade sobre esses princípios porque eu reconheço hoje sobre o que a arte marciais me proporcionou. Não me proporcionou dinheiro, ou eu ganhei dinheiro dando aula, não traz nada disso. O que traz realmente é o que a gente é, o que a gente se transforma. Uma pessoa realmente íntegra, uma pessoa com disciplina, com foco, com determinação. Então, quem conhece a minha história no Maranguape, conhece que eu vim do esporte, que desde criança entrei no karatê e eu conquistei tudo que eu tenho hoje através justamente dos meus princípios que foram adquiridos pelas artes marciais.
Então, artes marciais me deu essa grande riqueza, certo? Para vocês, os pais que estão escutando, isso é de grande importância visualizarem uma arte marcial, o judô, o karatê, com bons olhos, certo? Coloque seus filhos em qualquer modalidade esportiva, porque é fundamental para uma criança ter limites, ter educação, ter foco, ter vontade de querer construir as suas coisas com o seu próprio suor, tá ok? E aí eu vou deixar a nossa aula por aqui com o meu osso.